A juiz esclarece. Vamos falar nesta sessão de outra fase do processo judicial de promoção e proteção. Vamos falar em particular da fase da execução da medida. Já vimos que, ou através de conferência com vista à obtenção de acordo de promoção e proteção, ou no término da fase de debate judicial, poderá ser aplicada uma medida de promoção e proteção que for considerada a mais adequada à situação da criança ou jovem e como verificar a partir de agora como é que essa medida vai ser executada, como é que vai ser controlada a sua execução pelo Tribunal. Cumpre aqui mencionar que, tendo passado para a fase judicial, nunca são as comissões de proteção de crianças e jovens em perigos as responsáveis pela execução da medida. O Tribunal terá de recorrer a outras equipas multidisciplinares, que geralmente são as da EMAT, da Segurança Social, portanto, as equipas multidisciplinares que estão instaladas nos Serviços de Segurança Social, que irão verificar, através do técnico gestor que foi designado, logo na primeira fase da instauração do processo de promoção e proteção. Portanto, será esse técnico gestor que irá acompanhar a situação da criança e do agregado no âmbito da execução da medida e verificar se todas as obrigações decorrentes do acordo de promoção e proteção estão a ser ou não cabalmente cumpridos e se todos os intervenientes, os membros do agregado em que se insere a criança ou o jovem, se todos estão ou não a cumprir, enfim, as metas, as obrigações que ficaram consignadas e outras que se revelem necessárias para assegurar o bem-estar e o cabal desenvolvimento destes jovens ou crianças. Eu não sei se já mencionei isto ou não noutra sessão anterior, mas estes processos destinam-se, portanto, a crianças ou jovens até aos 18 anos. A crianças ou jovens, para além dos 18 anos, se requererem à continuação, se pretenderem que o Tribunal continue a acompanhar a situação deles. Este acompanhamento poderá durar até aos 21 anos, se assim o desejar, ou até aos 25, se entre os 21 e os 25 continuarem a estudar, portanto, a desenvolver cursos de formação profissional ou escolar, poderão beneficiar até aos 25 anos deste acompanhamento do Tribunal, de forma a ter ajuda judicial para assegurar o afastamento de alguma situação de perigo que ameace o seu bem-estar ou desenvolvimento. Iremos ver noutras sessões em que termos é que essa proteção pode ter lugar, concretas medidas é que podem ser aplicadas. O que cumpre aqui salientar é que, em fase de execução, o juiz necessariamente terá de acompanhar a situação destas crianças e jovens, serão notificados, bem como os seus representantes ou pais, para se pronunciarem periodicamente acerca da evolução da medida. Portanto, no prazo de revisão que tiver sido fixado, serão enviadas pedidas notificações para que todos possam dar conta da situação da criança ou jovem, da evolução do agregado, dos progressos que foram verificados e, se houver alguma circunstância anómala que justifique a alteração da medida de promoção e proteção aplicada, darão conta disso, obviamente, a qualquer momento ao Tribunal ou ao técnico gestor, de forma que possa ser reapreciada e reajustada a medida em função daquilo que for o superior interesse da criança. Estas medidas duram enquanto subsistir a situação de perigo. Logo que o Tribunal dê conta que não existe já um perigo que justifique a intervenção judicial, independentemente do prazo que tiver sido fixado, pode declarar e deve declarar cessada a intervenção judicial, isto sem prejuízo do acompanhamento que as entidades de primeira linha e a própria Segurança Social, portanto, do acompanhamento que essas entidades darão à situação da criança ou jovem pelo tempo que for necessária.
Nomeadamente, acontece que a situação de perigo que perdure tenha só um cariz material que tenha a ver com apoios sociais e, nesse caso, muitas vezes, através da intervenção das equipas do RSI, esse acompanhamento é feito sem necessidade que o Tribunal intervenha nesse âmbito. Portanto, as medidas cessam quando deixe de se verificar a situação de perigo, ou seja, quando o Tribunal a declare cessada, quando tenha decorrido o prazo de duração ou da prorrogação e não seja necessário aplicar nova medida, e ou quando a criança o jovem atinja os 18 anos e diga eu não pretendo mais a intervenção judicial, ou ainda quando tenha sido aplicada medida com vista ao encaminhamento para a adoção, seja decretado efetivamente no processo adequado à adoção do jovem ou da criança e, nesse caso, essa medida cessa automaticamente. Essa medida de confiança à pessoa para a adoção ou à família de acolhimento ou à instituição com vista à futura adoção não é revista, é a única que não é revista, portanto, perdura até que seja decretada a adoção ou, em situações excepcionais, quando se verifique que não é viável para aquela criança ou jovem o projeto de adoção, quer porque já passou a idade, quer porque por outras circunstâncias não é possível a adoção, nesse caso, excepcionalmente, o Tribunal poderá rever essa medida e aplicar outra medida que se revele mais adequada à situação daquela criança ou jovem. Penso que relativamente a esta fase da execução da medida terei dito o essencial. Queria só dizer, para terminar, que todas as medidas previstas na Lei de Promoção e Proteção, com exceção dessa que visa o encaminhamento para a adoção, podem ser aplicadas cautelarmente, ou seja, passando por cima dessas fases todas que eu já mencionei, quando haja uma necessidade urgente, quando seja iminente o perigo, atual o perigo que imponha que o Tribunal de imediato atue, nesse caso o Tribunal, ultrapassando essas fases todas, poderá aplicar de imediato uma medida cautelar que afaste no imediato a criança ou jovem do perigo em que se encontra. A lei diz que, nesses casos, essas medidas têm uma duração aproximada de 6 meses, fala em prazo de 6 meses, contudo, enquanto se verificar a necessidade dessa medida cautelar, a mesma poderá perdurar para além desse prazo de 6 meses. Penso que relativamente a esta fase de execução de medida, como já foquei disse o essencial, bem haja pela atenção.